rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Alô, amigos de Maceió, todos os internautas, que estão nos acompanhando pela Rádio Brasil Espírita, quer dizer, web rádio, web TV. É para nós motivo de muita satisfação estarmos de volta, nos comentários, nos estudos que nós estamos fazendo sobre uma obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo em sua simplicidade. Nós hoje estaremos comentando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito interessante, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí, destacamos que Allan Kardec tinha por hábito sempre selecionar um versículo do Novo Testamento, pois ele fazia os seus comentários e incluía também mensagens espirituais que ele chamava de instruções dos espíritos. E para abrir, esse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele colocou aqui versículos de João. E Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir a cair na mão dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então é interessante esse diálogo. Pilatos era, na verdade, o governador romano. Ele não morava em Jerusalém. Naqueles dias das grandes festas, da Páscoa, ele estava em Jerusalém. E aí, em função das intrigas, dos sumos sacerdotes, do sinédrio, das pessoas que estavam perseguindo Jesus, por que eles perseguiam Jesus? Porque ele havia chegado, uma semana antes em Jerusalém para participar daquelas festividades, e ele era recebido com festividade, com alegria. Então tinha muitos seguidores, e gostavam dos seus ensinos, admiravam as práticas, sabiam das curas que ele havia feito. Jesus ia a Jerusalém naquela oportunidade, porque Jesus ficava a maior parte do seu tempo ali na região da Galileia, nas proximidades do Mar da Galileia ou o Mar Tiberíades, ali que ele passou a maior parte das suas atividades. Mas ao chegar, com toda aquela expectativa gerada no povo, isso gerava uma ciumeira, e um medo. Então, o que eles fizeram? Eles queriam que Jesus fosse condenado e fosse executado, obviamente. Então eles criaram a ideia de que eles iam denunciar Jesus, mas acontece que as autoridades judaicas não podiam, elas, determinar a morte de Jesus. Então o que eles fizeram? Tentaram envolver o governador romano que estava lá naqueles dias, com a intriga de que Jesus estava, na verdade, preparando como se fosse uma grande revolta. Essa revolta seria contra o Império Romano, que dominava ali a região da Judéia, porque ele queria ser rei da Judéia. Então era essa intriga, que eles alimentavam. E o interessante é que ele foi levado primeiramente ao Sinédrio e depois foi levado ao governador romano, a Pilatos, Pôncio Pilatos. Esse ouviu Jesus e, na verdade, não ficou convencido, porque a visão do romano e dos judeus e das autoridades ali do Sinédrio era completamente diferente.
ele não estava sentindo esse risco, né, por parte de Jesus. E aí ele faz então um interrogatório, e exatamente é isso que foi registrado por João, quando ele pergunta a Jesus: sois o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: o meu reino não é deste mundo. E se fosse deste mundo, né, a minha gente teria combatido, não teriam permitido que isso acontecesse. Então aqui nós vamos fazer um parênteses. Em primeiro lugar, entre seguidores de Jesus, e a gente sabe que até um daqueles discípulos imaginavam, sim, que Jesus iria ser um libertador do povo judeu. E havia sinais de revolta na população para tentar a libertação do povo judeu do controle romano. Então alguns tinham essa expectativa, mas Jesus logo respondeu: meu reino não é deste mundo, porque se fosse isso ele não permitiria, e nem o povo que o seguia não permitiriam que ele fosse preso com tanta facilidade, né? E exatamente a resposta que ele deu. Agora, o interessante aqui é o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Então, a que Jesus estaria se referindo? Ele não queria ser rei dos judeus. E aí vem um detalhe interessante, histórico, que todos vocês já devem ter visto, né? Naquelas comemorações relacionadas com as cerimônias de período de Páscoa, Semana Santa, a cruz, e com uma frase em cima de Jesus: INRI. INRI, na verdade, é uma sigla, né, de 4 palavras escritas em latim, né? INRI é Jesus, naquela época, em latim é I. Então, Jesus, Nazarenos, e então veja bem, escrito INRI. Jesus é Jesus, Nazarenos, Jesus Nazareno. R é Rex, rei. E o I final é relacionado a judeu. Então seria Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, na verdade, foi uma ironia, uma pilhéria que foram feitas contra Jesus, porque colocaram essa frase para mostrar que aquele que queria ser rei dos judeus estava ali morto. Então essa que era a ideia. Então, quando vocês encontrarem essa frase INRI, já vão saber, né, que foram a mando, né, dos sumos sacerdotes que foi colocada essa frase na cruz. Pois bem, então Jesus foi crucificado, mas antes ele falou: meu reino não é deste mundo. E aí é que nós temos agora que compreender o significado. Que reino seria esse a que Jesus estaria se referindo? Então é esse que é o ponto importante para nós, porque ele poderia deixar muito claro, não é, que o reino que ele era o rei não era aquele. E que reino era aquele? Um reino de discórdia, de disputas, de busca pelo poder, de desrespeito aos homens. Então esse não era o reino dele. E aliás a gente pode fazer até uma reflexão em nossos dias. Nós já conseguimos, na nossa civilização, pelo menos na maioria da humanidade, a superar essas deficiências todas, de respeito ao próximo, né? A ideia absurda ou exagerada de competição, né? A ganância, a busca pelo poder, qualquer que seja o poder, político, religioso, financeiro. Nós já superamos tudo isso? Então ele estava dizendo, esse reino não é o dele. Então aqui cabe já uma reflexão importante para nós, que nós temos que pensar no reino de uma forma diferente.
não é? E esse reino, se nós buscarmos as bases fundamentais do Espiritismo, nós vamos entender que nós somos espíritos imortais. Allan Kardec escreveu em O Livro dos Espíritos que a verdadeira adoração é a do coração, é a do sentimento, a verdadeira adoração. Então vejam bem, a verdadeira adoração é a do coração. Jesus nos ensinou a lei do amor, que é assentado no respeito ao próximo, adotando as leis que emanam de Deus. Então aí nós também vamos encontrar uma outra reflexão da mais alta importância no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A rigor. E os Espíritos responderam a Kardec: as leis de Deus estão esculpidas na nossa consciência. Então, para nós, o mais importante não é o apego formal a um ritual ou alguma coisa que determina como se fossem leis religiosas ou normas religiosas. Não, não é o mais importante. O mais importante é que a nossa consciência esteja em paz, que a nossa consciência tenha a sensação do dever cumprido. Então, a lei de Deus está esculpida na nossa consciência. Unindo todos esses aspectos que nós estamos falando, nós podemos ter uma outra ideia de reino também. Sabe qual é? É o reino do ser, do nosso íntimo, do nosso ser espiritual, do nosso ser como seres imortais. Então, na verdade, nós somos espíritos imortais, mas também nós devemos ser ações, práticas que representam a adoção das leis que emanam de Deus. Então, o reino de Deus está onde? No nosso íntimo, no nosso coração. Então, nós começamos a entender agora que, pelo Espiritismo, o reino de Deus não é um reino lá distante, aqui ou acolá, com aspectos materiais. Não. O reino de Deus está na nossa intimidade. Nós é que construímos esse reino de Deus. Então isso é extremamente importante para nós. Então o reino de Deus, sendo uma conquista nossa, nós vamos então compreender que, como espíritos imortais, nós podemos ter pensamentos, vibrações, ações que sejam compatíveis com as leis de Deus. E que Jesus foi um dos intermediários para nos amplificar, melhorar o conhecimento sobre os antigos 10 mandamentos. Então isso é muito importante, sabedores de que o reino de Deus está no nosso íntimo, está no nosso coração. E é por isso que o Espiritismo fala, na verdade, em estados de alma. Allan Kardec, num outro livro chamado Céu e Inferno, ele publicou várias mensagens de espíritos que se comunicaram lá na sociedade que ele dirigia, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí ele verificou que elas tinham condições espirituais diferentes, umas bem felizes, outros arrependidos, outros preocupados, outros revoltados. Qual a conclusão dele? Eles estavam revelando estados de espírito, estavam revelando estados de alma, e é por isso que o livro se chama O Céu e o Inferno. Então, o chamado céu e o inferno são estados de alma nosso, quer encarnados, quer desencarnados. São os estados, as situações mentais que nós apresentamos como encarnados ou desencarnados. A respeito disso, inclusive, tem uma frase muito interessante do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, num livro intitulado Justiça Divina, onde ele faz o seguinte comentário: que nós
podemos construir o nosso céu e que o nosso inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Então, mais uma vez, a clareza de estados de alma, a clareza de estados de espírito. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, então nós podemos compreender a dificuldade, né, do mundo da época de Jesus, a dificuldade do mundo de hoje, mas que nessas mesmas situações nós podemos construir o nosso reino interior. Nós podemos colaborar passo a passo com a construção de um estado de alma nosso, trazendo o reino de Deus para a nossa maneira de ser e de pensar. É por isso que o grande apóstolo Paulo escreveu na sua epístola aos Gálatas: trago no corpo as marcas do Cristo. Então, todos os sofrimentos que ele havia passado, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele estava dizendo que ele havia superado as perseguições, as maledicências contra ele, as intrigas contra ele, os apedrejamentos, os açoites. Ele havia superado tudo, mas ele agora trazia o Cristo na intimidade dele, o ensinamento, a certeza dos ensinos de Jesus. É o Cristo que vive em mim. Então é a ideia do reino de Deus no íntimo da pessoa, não é? E é por isso que ele escreveu também aos Filipenses: prossigo para o alvo. Que alvo? Da compreensão completa das leis de Deus. Então é importante nós pensarmos em todas essas situações, verificando os vários significados aí da palavra reino. Mas Allan Kardec, nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá ênfase também à ideia de vida futura, que está relacionado com tudo que nós falamos. Porque se nós encarnados, nós temos estados de alma, bom, médio ou mal, nós podemos construir o reino de Deus dentro de nós. Quando nós desencarnarmos, não haverá nenhum salto, não haverá nenhum milagre. Nós vamos levar para o mundo espiritual a nossa maneira, como nós pensávamos e agíamos aqui na Terra. Aliás, é isso, né, que a série de livros psicografados por Chico Xavier e assinados pelo espírito André Luiz nos contam. A começar do livro Nosso Lar, surgiu aquele filme Nosso Lar, mostra exatamente isso. Espíritos que chegaram sofrendo do outro lado, mas que foram sendo preparados, né, aprimorados, até o momento que passam a ajudar e a colaborar também. Então são estados de alma que nós levamos. Então, na verdade, a morte física não produz milagres. Nós levamos para o mundo espiritual o que nós éramos efetivamente aqui na Terra. Não o que nós temos ou detemos, mas o que nós somos. E o que nós somos o importante é lembrarmos nessa parcela de contribuição do reino de Deus dentro de nós e melhorarmos os nossos estados de alma. E é interessante que Allan Kardec, ele coloca no capítulo 2 também o item que fala da realeza de Jesus. Então a realeza de Jesus para nós, espíritas, é muito claro, desde o Livro dos Espíritos. Jesus é o único exemplo de espírito puro e perfeito que habitou a Terra. Então ele é um ser que veio à Terra em missão, em nome de Deus, representando a nova proposta para o homem de uma compreensão mais vasta das leis de Deus. E é por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então ele está se colocando os seus ensinos, ampliando a compreensão de Deus como o caminho, como o roteiro, como uma base, né, para chegarmos à compreensão das leis de Deus. Exatamente aquilo que Paulo escreveu.
prossigo para o alvo. O nosso alvo é compreender Jesus, o caminho de Jesus, o sentido de vida que Jesus nos trouxe, de vida imortal, de vida que valoriza as virtudes. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a verdade são os ensinos todos que ele nos trouxe, né? Restabelecendo a parte essencial dos 10 mandamentos, mas trazendo-nos de uma forma muito firme, muito consistente, o amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, a lei do amor. E Allan Kardec, ele também nesse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele incluiu uma mensagem assinada por uma rainha de França, uma realeza terrestre, onde o espírito, que foi uma rainha francesa, disse o seguinte: ela ficou surpresa quando chegou do outro lado, que ela não levou a realeza dela para o mundo espiritual, e que ela foi recebida na realidade por um espírito puro, ou seja, por um espírito simples, ou seja, para ela teria sido uma humilhação ser recebida como a antiga rainha nessas condições. Porque aí ela reconhece: o orgulho me perdeu na terra. Então vejam, isso também é muito importante para todos nós aqui encarnados como nós estamos, né? Que nós somos espíritos imortais, jornadeiros de evolução, e que nós, em qualquer situação que nos encontremos, de ordem material, de ordem de poder ou não poder, de posição, de destaque ou não, em qualquer faixa social, nós não temos prerrogativas nenhuma pela situação. A nossa única vantagem, o nosso autêntico passaporte de libertação espiritual é exatamente cultivarmos desde já um estado de alma, um estado de espírito que seja condizente não com os reinos da terra. Nós vamos respeitar as leis humanas, mas não nos vangloriarmos de posições, nem de inteligência, nem de riqueza material, ou nem de beleza, mas nós vamos levar para o outro lado exatamente aquilo que nós conquistamos com o nosso íntimo, com o nosso sentimento, e adotando aquilo que nós já conseguimos registrar, né, na nossa consciência de respeito e de prática às leis de Deus. Então essa seria a verdadeira realeza, né, a ser levado do outro lado, e não apenas os destaques e as aparências de ordem material que fazem tantas separações e tantas distinções entre os homens. Então é por isso que, sintetizando, a proposta de Jesus nos chama a atenção da benevolência, da indulgência e do perdão. É essa lei do amor que foi ensinada por Jesus e que é a base, então, para a compreensão desse reino a que se refere Jesus. Até um próximo programa com o Evangelho segundo o Espiritismo.